Saudamos a todos, em nome do Mestre Jesus, principalmente os que fazem o Centro Espírita Casa de Ismael, na cidade de Itapissuma, Pernambuco, que neste mês de setembro está comemorando os seus 36 anos de fundação. Então, setembro de 2021, essa casa que foi criada há 36 anos por um grande espírito, Dona Rosa Miranda, uma figura que fez um excelente trabalho de divulgação doutrinária e de assistência àqueles que mais precisavam. Era realmente uma missionária. Dona Rosa Miranda, ela vivia, eu tive o grande prazer de conhecê-la, mas ela levava a vida dentro dos presídios, colaborando, auxiliando, orientando, levando algo para aqueles que mais precisam. São um dos maiores necessitados na Terra, são aqueles que vivem isolados da sociedade. E Dona Rosinha era aquela que ela convivia, ela tinha acesso aos presídios e convivia com os presidiários, levando alento, socorro, orientação. E eles tinham um respeito muito grande, ela era tida como uma grande mãe, uma grande orientadora daqueles que estavam ali sofrendo. E Dona Rosinha, ela foi fundadora do Centro Espírita Casa de Ismael, que é uma luz aí na cidade de Itapissuma. Dona Rosinha hoje já está no plano espiritual, mas com certeza ela está sempre orientando, está sempre presente nesta casa. E aqueles que hoje conduzem esse barco, esse farol de luz, têm assim um compromisso muito grande com Deus, com os espíritos e consigo mesmo. Então queremos agradecer o convite em nome do Centro Espírita Amor e Caridade aqui em Sucupira, Jaboatão dos Guararapes, e da Comissão Estadual de Espiritismo. O tema que nós iremos abordar hoje é do Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 19, A Fé Transporta Montanhas. Basicamente do item 11, Fé, Mãe da Esperança e da Caridade. E aí nós começamos a refletir a respeito desse tema, que relação há entre a fé, a esperança e a caridade. Qual dos termos, desses três termos, é o mais importante ou tem o maior peso? Porque é aconselhável estudá-los conjuntamente e não isoladamente. Que relação eles têm? Com essas perguntas, nós damos início ao nosso estudo desse importantíssimo tema, né? E vamos a alguns conceitos para que a gente possa didaticamente entender cada uma dessas virtudes. A fé, por exemplo. O que é a fé? A fé é a atitude própria, a convicção ou crença que relaciona o homem ao Deus Supremo, na expectativa da salvação da alma. Enquanto que a esperança, ela é, genericamente falando, toda a tendência para com o bem futuro e possível mais incerto. Então a esperança é por aquilo que a gente não viu ainda, não sabe como vai acontecer, não sabe quando vai acontecer, nem como, mas nós temos uma ideia, uma certeza interior do que aquilo vai acontecer. Muitas vezes não da forma que a gente quer, mas da forma que Deus percebe que precisa acontecer. E a terceira, a caridade. O que é a caridade? A caridade é a virtude que, com a justiça, regula o procedimento moral dos homens para com os outros seres e especialmente para com os outros homens. Vejam que interessante é a caridade. É a virtude que regula o procedimento moral entre os homens. É o que aproxima o indivíduo. É que burila-nos uns aos outros na convivência, o espírito ou o sentido da caridade. Mas nós poderíamos ver que entre todas as virtudes, não só a fé, a esperança e a caridade, mas outras virtudes, há uma classificação.
Há duas espécies de virtudes, as adquiridas e as infusas. Entre as virtudes adquiridas, nós vamos ver algumas, como principalmente as quatro principais: a prudência, a justiça, a fortaleza e a temperança. Enquanto que entre as virtudes infusas estão a fé, a esperança e a caridade, cognonimadas de teologais, porque não são o produto de uma prática do dia a dia, mas um dom infuso de Deus nos seus filhos. Então é algo que está dentro de nós, é inato, a gente não adquire, já está, a gente desenvolve, a gente cresce essas virtudes dentro de nós. Falando um pouquinho de fé, essa virtude extraordinária que tanto nós precisamos, não só em todas as épocas da humanidade, mas principalmente nos dias de hoje, que estamos passando momentos assim de muita reflexão, de muito sofrimento e de muito aprendizado também. Então a fé, ela tem nos dado assim um embasamento, um encorajamento para enfrentar todas essas dificuldades. Nós vamos ver que a fé, ela pode ser uma fé cega ou uma fé raciocinada, ou ainda uma fé divina ou humana, conforme nós vemos no Evangelho segundo o Espiritismo. A fé cega é aquela fé que a gente acredita sem saber em que está acreditando, sem um embasamento. A fé raciocinada é aquela que a gente tem uma base, tem algo que justifique a nossa fé. E a fé divina é algo bem transcendental. Então, a fé humana, ela pode ser cega ou pode ser raciocinada. A doutrina espírita, ela nos leva muita reflexão com relação à questão da razão, do raciocínio, do pensar, do justificar, de ter um embasamento do porquê ter a fé. Então, a direção desses sentimentos pode ser cego ou raciocinado. Cego quando a gente não dá importância, não dá preocupação necessária, nos acomodamos, mas raciocinado é quando a gente pensa, quando a gente busca, quando a gente estuda. Então nós vamos encontrar os subsídios para ter a fé. A fé cega pode gerar o fanatismo. As pessoas que acreditam em determinada coisa, sem nenhum embasamento, ela pode se tornar uma pessoa fanática. Fé em algo que ela desenha, mas sem nenhum embasamento. Enquanto que a fé raciocinada, ela apoia-se sobre os fatos e sobre a lógica. É o que o nosso raciocínio diz que poderá ter uma lógica. Enquanto que a fé divina é o germe em estado latente. E a fé humana é o desenvolvimento do germe pela vontade, pelo desejo, pelo trabalho, pelo crescimento espiritual. Se a gente observar, nós podemos citar alguns tópicos sobre a fé. Nós vamos ver, dentro dos ensinamentos de Jesus, a fé que transporta montanhas. Quando, em determinado momento, Jesus disse: se tiverem a fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a essa montanha, transporta e ela se transportará. Ou seja, se a gente tiver uma fé, mesmo que pequena, do tamanho, mas for uma fé real, verdadeira, raciocinada, nós temos condição de transportar muitas dificuldades. Não é a montanha em si, que você não vai tirar a montanha de um local e botar no outro. Não tem lógica. Isso aí já é uma fé cega, não é? Nós vamos ver Jesus em algum momento falando da fé àquelas pessoas que o procuravam. Uma frase muito interessante é: a tua fé te curou. Aquela mulher que ia em busca de Jesus diante da grande multidão para buscar uma cura para aquela enfermidade
que ela carregava anos a fio, e ela tinha certeza que se tocasse nas vestes de Jesus, ela ali se curaria. E até que ela conseguiu tocar, e automaticamente Jesus, alguém me tocou. Quem me tocou? Fui eu, Senhor. É o que tu queres? Eu quero me curar. Quero que tu me cures. E Jesus não disse, eu te curei, ou eu vou te curar. Ele disse, a tua fé te curou. Lógico, associada à fé, tem também a questão do momento certo. Aquela mulher já tinha sofrido o suficiente para resgatar, quem sabe, ou para suportar aquela prova que ela abraçou. Então já havia um amadurecimento entre si, porque senão seria contrário à própria lei da justiça, né, da justiça divina. A fé religiosa. Toda religião ela profere, ela fala de fé, não é? Aí a gente precisa só associar a questão da razão. E a fé e a caridade. Nós vemos muito nos textos, principalmente do Evangelho, a fé e a caridade sempre junta. E o Evangelho segundo o Espiritismo encontramos explicações detalhadas sobre todos esses tópicos. Se a gente observar, o Mestre Jesus sempre falou de fé, falou também de esperança e da caridade. Essas três virtudes, elas andam juntas. No entanto, existe a fé e a incerteza, né? E a grande dificuldade é esperar o que nos parece incerto. A gente espera que algo aconteça, mas sempre a gente tem, como será? Será que acontece mesmo? Será que eu consigo? E aí a gente tem que ter uma série de outros subsídios para entender quando acontece, por que acontece, como acontece. Muitas vezes nós queremos algo que não vai ser bom para a gente no futuro. Por exemplo, algo material, algo passageiro, até um grande amor da nossa vida que a gente acha que é. No entanto, a gente poderá ter grandes dificuldades e a gente tem, como muitas pessoas dizem, um livramento e aquilo não acontece. E às vezes a gente se revolta, mas eu pedi tanto a Deus, eu orei, eu fui no centro espírita, eu tomei passo, eu fiz tratamento de obsessão, e isso não aconteceu. Muitas vezes nos livrarmos de um sofrimento, de obsessão, né? Mas nós estamos ali resgatando. Muitas vezes não é importante que aquilo aconteça no nosso tempo, e sim no tempo de Deus, como geralmente se diz. A fé, principalmente nos dias de hoje, é o nosso grande sustentáculo. A gente ter fé em Deus, porque Deus é a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas. Quando a gente começa a observar a própria natureza, a criação dos pequenos animais, o desabrochar de uma planta, de uma flor, né, de uma semente, de uma raiz que serve de alimento, que adquire toda aquela substância lá dentro da terra e alimenta o homem. A planta que muitas vezes tem substâncias que cura determinadas doenças. Quem colocou tudo aquilo ali naquela espécie tem que ser algo muito supremo, muito superior, que nós denominamos de Deus. Então, quando a gente começa a racionar na própria criação divina, a gente começa a aumentar a nossa fé. E é como se diz, o grande sustentáculo nosso é a fé. Que seria da nossa incerteza, de nossas tribulações, sem esse ponto de apoio para sermos reconfortados nos momentos das grandes dificuldades. A humanidade passa dificuldades muito sérias, mexendo com uma série de aspectos da nossa vida, incertezas, desemprego, perda de pessoas amadas. Vemos pessoas sofrerem muito porque perderam alguém que amava muito e foi para ela antes do tempo, ou muito cedo. Pessoas que
na nossa visão, teriam ainda muito a fazer aqui na Terra e tiveram que ir, né? E a gente sente por isso. No entanto, quando a gente estuda a doutrina espírita, estuda o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, nós vamos ver que nada é por acaso. E muitas vezes alguém diz, mas Deus quer. Não é que Deus queira. Deus permite porque está dentro de um processo da lei de progresso que vai ajudar o homem a crescer. Não é? É algo que muitas vezes nos dá grande sofrimento, mas são grandes aprendizados, muitas reflexões. A dor é um freio em nossa vida. Não é? Dentro da filosofia moderna, há correntes de pensamento que pugnam pelo nada além dessa miserável vida, ou seja, aqueles que acham que morreu, acabou tudo. E nós sabemos que não é bem assim. Esse sistema mata toda a esperança. Por isso que algumas pessoas dizem, a esperança é a última que morre. A esperança nunca morre, porque a esperança é Deus, a esperança é Jesus. A esperança somos nós próprios, que nós vamos morrer, o corpo físico, mas o espírito ele é eterno. Nós somos seres individuais, cada um com a sua linha de progresso também individual, somando uns com os outros, ou uns ajudando os outros a crescerem e a progredirem. Mas somos indivíduos. Ninguém paga por ninguém. Nós podemos ajudar a carregar a cruz, mas cada um é que tem que chegar no ponto final com a sua tarefa. Então, como esperar algo se nada há para se esperar para aqueles que não acreditam numa vida futura? E é por isso que um estudioso, Paul Sartre, falava na náusea e no desespero, onde ele dizia que a náusea e o desespero é a antítese da esperança. Então, as pessoas que entram num estado de sofrimento, de desesperança total, não é? Isso é muito ruim. A gente vê muita gente entrando, por isso que tem a depressão, o suicídio. Nós estamos vivenciando o mês de setembro amarelo. E o número de pessoas que estão ceifando suas próprias vidas por falta de fé, porque não esperam, não alcançam essa esperança, não tem uma visibilidade de Deus como Criador, como a vida futura, né? Muito embora a decepção é muito grande, que quando pensa que resolveu todos os problemas e fugiu do sofrimento, apenas aumentou o seu sofrimento. Mesmo assim, Deus, na sua infinita bondade, ele diz, eu estou aqui, resgata e vem, que amanhã será teu novo dia. E todos passarão por aquela fase de purgação, né, de sofrimento, e um dia recuperarão e chegarão mais próximo de Deus. E aí é por isso que a nossa fé tem que estar sempre alimentada, e a nossa esperança, a nossa certeza, porque o desespero e a presunção não nos leva a nada. Como o próprio Tomás de Aquino, ele classifica que o desespero e a presunção como pecado, né? E por isso isso é o oposto da esperança. Aquele que se desespera, ele não tem esperança. O desespero é a pouca confiança em Deus, ou a nenhuma confiança em Deus. O amor próprio e o orgulho pessoal de cada um, do indivíduo. E a presunção é achar-se alguém digno de uma posição, por exemplo, religiosa, vantajosa, sem de fato ser. Pessoas dizem, não, eu sou de tal religião, então eu tenho privilégios, Deus deverá olhar para mim com um olhar diferente, eu não vou sofrer isso ou aquilo porque eu tenho essa religião. Não é a religião em si, é o que eu faço na religião, é a minha vivência no dia a dia, é os bônus horas que eu tenho que adquirir, a bagagem de créditos
do bem que eu pratico ao meu próximo. É isso que me dá a sustentabilidade e, vamos dizer assim, o livramento, como algumas pessoas dizem, de alguns eventos difíceis em nossas vidas. Então, meus amigos e meus irmãos, a presunção é achar-se alguém digno. Não somos nós que temos que achar. Deus, ele é o nosso juiz. Então, tanto um quanto o outro é contrário ou opõe-se à esperança, tanto o desespero quanto a presunção. Nós vamos ver ainda Paulo falando da fé, da esperança e da caridade. Na Epístola de Paulo encontramos diversas frases sobre a esperança. Uma delas está lá, vamos encontrar também Romanos 15,4. Porque tudo que deste foi escrito para nosso ensino, foi escrito para que, pela paciência e consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Vou repetir a frase. Porque tudo que dantes foi escrito para nosso ensino, foi escrito para que, pela paciência e consolação das Escrituras, tenhamos esperança. E aí, associada à esperança, tem a questão da paciência. Paciência é algo muito importante na nossa vida. A paciência é o caminho que a gente deve tomar para esperar. São os minutos que às vezes passam difíceis. Quando a gente está passando tribulações na nossa vida, parece que o tempo não para, parece que é uma eternidade, parece que a gente nunca vai se livrar daquilo. Mas tudo passa nessa vida. O próprio Chico já falava isso. Tudo na vida passa. Amanhã é outro dia. Pode passar 10 dias, 10 anos, 100 anos, 2 existências, mas passa, porque está dentro da lei de progresso. Nós vamos também encontrar em Hebreus 6,15. E assim, esperando com paciência, alcançou a promessa. A promessa de quem? Do Cristo, dos Espíritos. Né? A certeza dessa vida. E aí nós vamos ver também Paulo falando aos Coríntios. Lá em 13, Coríntios 13,13. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e a caridade. Essas três, mas a maior destas é a caridade. Então, Paulo, ele diz que dentre essas três virtudes, a maior de todas é a caridade. O indivíduo caridoso, ele tem fé e tem esperança. Não aquela caridade que a gente doa por doar, mas que ela sai do nosso sentimento, do nosso desejo de auxiliar, do nosso desejo de levar algo para alguém. Então, meus amigos e meus irmãos, com isso nós vamos refletindo sobre a questão da fé, da esperança e da caridade. E com relação à noção de caridade, está posta na parábola do bom samaritano. Quem cita isso é Lucas, no capítulo 10, 25 a 37. É linda a parábola do bom samaritano. Havia um homem caído, que narra a história, né? Passou por ali um sacerdote, passou um levita e foram embora. O sacerdote, porque tinha seus compromissos, tinha que chegar lá para suas atividades religiosas. O levita também era um homem de bem, mas ele tinha seus compromissos. E, por sinal, no final, quem foi que ajudou foi um homem que era considerado na época herege. Era o samaritano. Foi ele que ajudou. E o samaritano, ele fez uma demonstração da verdadeira caridade. Ele fez a caridade no sentido horizontal. Ele desceu do seu cavalo, se nivelou ao homem que estava caído, o levantou em seus braços, fez ali os primeiros atendimentos, depois o colocou no seu transporte, seu cavalo, levou até uma estrebaria, levou até uma estalagem
para que ali ele recebesse todo o tratamento. Pagou e ainda disse, vejam só, e aí isso nos leva a uma grande reflexão, a verdadeira caridade. Pagou e recomendou àqueles que ficaram cuidando dele. Caso precise de algo mais, façam que no meu retorno eu pagarei. E isso tem muito a ver com a questão da ação e promoção social dentro da casa espírita. Quando a gente vai ajudar alguém, a gente vê o começo, meio e fim. Porque às vezes a gente fica somente doando, 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 doando e não vê, não acompanha a modificação do indivíduo. Será que é só doar o algo, o alimento ou algo material? Ou é implantar ali o sentimento de mudança no indivíduo, ou promover o indivíduo daquela situação que ele está para outra? Muitas vezes tentar conduzi-lo a habilidades tais que ele possa ter a sua própria sobrevivência com coisas bem simples, mas ele sair daquela situação somente de receber, porque às vezes é comodismo, você fica só, você sabe que o centro dá tudo, aí a pessoa não se incomoda. É interessante algumas casas que fazem um trabalho de ação social, junto, por exemplo, com gestantes, onde montam oficina de confecção de roupinhas, de bordado, vai ensinar aquela mãe que muitas vezes não teve uma educação, uma estrutura familiar adequada para isso. Às vezes são meninas novas, criadas na rua, sem habilidade nenhuma. E o centro vai ensinar ela a fazer, ela costurar, ela bordar, ela pintar.